Você já fez essa oração, Senhor, fala comigo? Talvez você esteja esperando uma resposta para uma decisão importante. Talvez esteja vivendo um momento de dor. Ou talvez esteja querendo ter a certeza de que Deus realmente está perto de você. Mas existe uma pergunta que acompanha muitas pessoas. Como eu posso saber quando Deus está falando comigo? Será que Deus ainda fala? Será que eu conseguiria ouvir a sua voz? Ou será que estou ouvindo apenas meu pensamento? Gente, eu começo a falar da palavra de Deus, eu já começo a me emocionar. Ai, que coisa gostosa é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é mansa, é suave. Dá um refrigério, dá um alívio, dá uma coisa gostosa. Então, hoje nós vamos refletir sobre uma declaração mais linda de Jesus. Em João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que coisa mais linda, gente. Eu as conheço e elas me seguem. Isso não é só uma frase bonita. Ela é uma promessa, é uma declaração de amor. E também um convite para uma vida de intimidade com Deus. Algumas pessoas pensam que vão ouvir uma voz audível, outras ficam esperando um sinal extraordinário. Mas na maioria das vezes Deus fala de maneira muito simples. Ele fala através da sua palavra. Quando você abre a Bíblia, aqui ó. Quando a gente abre a Bíblia, gente, é Deus falando com a gente aqui, ó. Quer falar com Deus? Não precisa ficar atrás de profeta, atrás de igreja, atrás de... Ó, quer falar com Deus, ó, aqui, ó. Desse jeito. Você não está apenas lendo um livro antigo. Você está recebendo aquilo que Deus resolveu revelar. Quantas vezes você abriu a Bíblia sem saber o que fazer e recebeu exatamente o texto que precisava? Você acha que isso foi por acaso? O Espírito Santo, ele usa a palavra para orientar o nosso coração. Mas Deus também fala por meio da paz. Às vezes você está prestes a tomar uma decisão e algo dentro de você simplesmente não encontra descanso. E outras vezes, mesmo diante de dificuldade, existe uma paz que não faz sentido. Vocês já sentiram isso? Comigo isso sempre acontece. Às vezes eu tento tomar uma decisão, alguma coisa que eu quero, sei lá, algum projeto. E você pergunta a Deus se é da vontade dele que aquilo aconteça ou que aquilo não aconteça. E eu sinto assim, gente, quando eu sinto que é de Deus, eu não preciso nem perguntar. Eu sinto uma alegria, uma coisa, um alvoroço aqui por dentro, uma coisa boa, né? E quando não é de Deus, eu fico assim, ó. Eu não tenho reação, eu não sinto aquela vontade de evoluir, eu não sinto aquela vontade de colocar aquilo em prática. É assim que eu sinto comigo. Eu não sei com você, como é que você sente. Fala aí nos comentários. Então, essa paz, ela pode ser uma direção do Senhor. Deus também usa pessoas, uma pregação, um conselho sábio, uma conversa. Ele faz do jeito que ele quer, gente. Até mesmo uma situação inesperada. Quando Deus resolve que ele quer falar com você, de alguma maneira ele vai falar com você, de um jeito ou de outro. Então, para você saber se é a voz de Deus, ou se é a voz da sua cabeça, ou se é algo soprando no seu ouvido, para você saber se é realmente a voz de Deus, você tem que ter certeza de uma coisa. Existe apenas um detalhe importante. A voz de Deus, ela nunca contradiz a Bíblia. Se alguém disser para você que Deus mandou você fazer algo, ao contrário do que está escrito na Bíblia, essa voz não vem do Senhor. Porque Deus nunca contradiz o seu próprio caráter. O problema é que hoje existem muitas vozes competindo pela nossa atenção. A voz do medo, a voz da ansiedade,
a voz da culpa, das redes sociais, opinião das pessoas, as comparações, as preocupações. Gente, é tanto barulho que muitas das vezes nós deixamos de ouvir exatamente a única voz capaz de nos levar à vida. Por isso, tantas pessoas vivem confusas. Elas escutam todo mundo, menos Jesus. E quando ouvimos as vozes erradas, também acabamos caminhando na direção errada. Você talvez esteja se perguntando, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? A resposta é simples, mas exige dedicação. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você reconhece a voz dela. Se alguém ligar para você e for uma pessoa muito próxima, basta falar alô para você saber quem é. E por quê? Porque existe a convivência. E com Deus acontece da mesma forma. Quem lê a palavra diariamente, começa a reconhecer o jeito de Deus agir. Quem ora diariamente aprende a descansar. Quem busca intimidade passa a perceber direções que antes não percebia. Então não existe fórmula mágica, o que existe é relacionamento com Deus. E foi por isso que Jesus comparou seus seguidores a ovelhas. A ovelha, ela vive perto do pastor, ela depende dele, ela confia nele. Ela sabe que mesmo quando ela não entende o caminho, o pastor sabe para onde está levando o rebanho. Imagine uma criança atravessando a rua movimentada com o pai. Ela não conhece o trânsito, ela não sabe quais os carros que vão parar, não entende o perigo, mas ela segura firme na mão do pai. E aí ela atravessa com segurança. Não porque ela entende a estrada, mas porque confia no pai que está guiando ela. Essa é a vida cristã. Nem sempre nós entendemos o caminho de Deus. Às vezes perguntamos, por que eu perdi esse emprego? Por que essa porta se fechou? Por que essa oração ainda não foi atendida? Mas Deus enxerga muito além do que nós conseguimos ver. E quem aprende a ouvir a sua voz continua caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. Talvez hoje Deus tenha trazido você até esse vídeo para lembrar uma verdade. Você não está sozinho. O bom pastor continua chamando as suas ovelhas. Ele continua guiando, continua protegendo, continua cuidando e continua falando. Talvez o problema nunca tenha sido Deus estar em silêncio. Talvez seja que o barulho do mundo ficou alto demais. E hoje é um bom dia para diminuir esse barulho, desligar um pouco as distrações, abrir a Bíblia e orar e dizer, Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu tenho certeza que Deus honra um coração que busca com sinceridade. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aí nos comentários. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Esse simples comentário também pode ser uma oração. Talvez hoje alguém se sinta perdido. Compartilhe essa mensagem. O Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se sempre, o bom pastor continua falando. E a pergunta é, nós estamos dispostos a ouvir? Eu espero que eu possa ter te ajudado mais uma vez. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.